Primeiro eu gostaria de fazer uma observação, por exemplo, eu sempre falo recuperação de memória, né? Isso é conceitual, né? Já participei de alguns debates também com algumas parentas, e aí, nesse debate, a gente partilhou a percepção de que resgate não corresponde para aquilo que a gente vive, né? Porque, assim, por eu ter trabalhado com história oral desde a graduação, dentro da perspectiva, né, aqui na Universidade Federal de Rondônia era o Centro de Hermenêutica do Presente, que dialogava com o núcleo de estudo em história oral na USP, já tinha esse debate de dizer que o resgate é uma coisa assim que, tipo, é como se você fosse resgatar um corpo no fundo do rio, né? Aí também essa ideia de que tem algo perdido que você vai lá e resgata tal qual, né? E a gente sabe que a questão da memória, a questão da cultura, né? Ela não é uma coisa parada, né? Uma coisa estática, ela está em constante movimento. E assim, pela própria experiência que eu venho tendo dessa coisa de recuperar, né, recuperação de memória, que é um trabalho assim de você puxar esses fios de memória, né, e depois tecendo novamente, né, essas memórias. E trazendo a concepção do puxar os fios de memória, de fazer uma arqueologia da memória, né, trazendo essa imagem de um vaso, de um artefato cultural que a gente vai juntando os pedacinhos e vai montando novamente, e que geralmente falta uma peça, mas que essa falta vai dar a ideia dessa falta, né? Então, e é isso que eu venho vivenciando nesse processo de recuperação de memória, né? Cada fragmentozinho, ele é importante para você ir recuperando uma imagem, né? Uma memória. Esses dias eu estava conversando lá na escola com uma orientadora, que ela é de uma comunidade chamada Cunhã, que é uma comunidade que é demarcadamente ainda presente essa memória de território Moura. E ela falou que quando ela foi morar lá, com os pais dela, saindo lá de uma comunidade do Amazonas e vindo para cá por conta do seringal, elas eram ainda cunhantãs, assim, mas já meio mocinhas, que a gente, no Nhangatu fala cunhamucu, né, que moças. E aí elas já eram mocinhas, e daí elas estavam ajudando na construção da casa, elas estavam cavando o buraco para tirar terra, para aterrar o lugar que ia ser a casa. Aí ela e as irmãs dela viram um formato de colar. E aí elas foram puxando aquele fio. E aí elas viram que era um colar grande, feito de pedras de diferentes formatos e diferentes cores, né? E aí eu já fiquei de ouvidos atentos. Aí eu falei, bom, se lá é território Moura, sempre foi, então isso pode ser algum artefato Moura antigo. Eu já fiquei interessada, já pedi para ela contar mais, já perguntei como é que eram essas pedras, que cor eram essas pedras, porque cada detalhezinho desse, você vai recuperando na memória, né? E às vezes são coisas que as pessoas não dão nem importância, mas a gente que está o tempo todo com os ouvidos atentos e buscando o tempo todo
recupera essa memória, tudo, um detalhezinho é importante. É um pedacinho da peça para ser montada. Só um exemplo que eu quis dar agora. E é isso que a gente vem fazendo, né? Puxando esses fios aí de memória e tecendo novamente. E é por isso que eu não trabalho com esse termo do resgate, mas com o termo recuperação de memória. Eu alongo muito, né? As coisas a contar. Mas sobre essa ideia de mito e história, né? Como que a gente vê, né? Então, como eu falei, né? Nós somos vários territórios, várias frentes, vários contextos. Então, eu não tenho como falar assim, como é que o povo Mura vê isso, né? Eu posso falar como que eu, como pesquisadora, né, como Mura, tenho percebido isso a partir das vivências com outros Mura dos com quais eu convivo, que não são todos os Mura, e nem todas as frentes Mura, nem todos os territórios Mura, né? Mas a partir dessas vivências com esses territórios que eu tenho vivenciado, a palavra mito e a palavra história vêm de fora, né? Então já começa por aí. Ela vai acabar sendo incorporada, né, na linguagem dos povos como um todo, porque vai ser uma maneira de comunicação com os outros, né? Porque os antropólogos vão lá atrás de mito, os historiadores vão lá atrás de histórias. Então, aí eles isso eu falando da minha percepção, né? E a partir das vivências. Então, eles vão associar isso, né? Os mitos são essas narrativas que a gente conta, que eles chamam de mito. Histórias são essas histórias que a gente conta que eles chamam de história. Então, para mim, é uma coisa muito externa, assim, né? E eles, que as pessoas vão significando e vão vendo a relação e vão dando aquilo que é pedido, né? Isso eu vendo como pesquisadora também, né? Mas geralmente também por exemplo, dentro de um estudo antropológico, eles costumam, quando vão estudar um povo, falar sobre o mito fundador daquele povo, né? E aí eu fico um pouco triste porque, assim, diante de todas essas perdas também que a gente teve de usurpação de memória, de cultura, por um tempo eu achei que a gente não tinha perdido a referência desses mitos fundadores que os antropólogos chamam, né? Mas também, ao mesmo tempo, fiquei questionando, né? Esse nome é um nome que vem de fora também, né? É uma construção externa, né? E que para corresponder a esses pesquisadores vai sendo passado, né, as narrativas, as histórias, as coisas todas, dentro dessas categorizações que são dadas. E aí, nesse trabalho de recuperação de memória, quando eu vou para um dos lugares da onde vem minha avó, que é um lugar chamado Uruapeara, né? O Uruá é o caramujo, né? E Peara é aquele que sabe o caminho, aquele que vai na frente. É o chefe, né? O que sabe o caminho, que vai abrindo o caminho, que vai na frente, né? Pode ser a figura do cacique também, da liderança, enfim.
Mas no Nhangatu, por exemplo, tem essa significação, né? Aquele que vai na frente. E para nós também é entendido assim, o Peara é o que vai conduzindo, né? E aí lá eu escutei uma narrativa que fala do Uruapeara, que é uma seta do Uruapeara, de um Uruá, né? Que vive no fundo do lago Uruapeara. Que ninguém pode matar esse ser, porque se ele morrer, o lago vai secar, não vai ter como navegar, não vai ter como pescar os peixes e outros seres que servem de alimento, que vivem no lago. Não vai ter de onde tirar água para os usos diários, enfim. Vai ser esgotado toda a fonte de vida daquele lugar. E aí eu ficava com aquela, né? A gente não sabe qual é o nosso mito fundador, ficava nessa, né? Presa nessa categorização que é dada pela academia, né? Aí quando foi um dia, um amigo meu falou assim, ei, Márcia, e aquele mito fundador de vocês? Aí eu falei, qual mito fundador? Aquela história lá do Urapeara, do Uruá. Aí eu, aí eu comecei a pensar, né, sobre a narrativa. Porque quando eu escutei a narrativa, eu já relacionei que era um encantado, né? E que essa narrativa, ela era como se fosse uma forma... no momento, eu pensei assim, é uma forma de eles interiorizarem o ser indígena deles, né? Por mais que eles não falem que seja indígena, mas a existência dessa narrativa está dizendo que eles são indígenas porque eles acreditam nesse ser. E assim como o Urapiara está lá no fundo do lago, ninguém pode matar, esse ser indígena também está lá dentro de cada pessoa e que, apesar de toda a colonização, ninguém conseguiu matar. Então, foi essa leitura que eu fiz quando eu escutei essas narrativas. Mas quando também o meu amigo chamou isso de mito fundador, aí eu falei, cara, realmente pode ser pensado essa narrativa como uma narrativa de fundação, né? E aí, quando eu li o livro do Yanomami, do Parante Yanomami, do Davi Kopenawa, e aí eu vi que, da mesma maneira que o Yanomami tem toda uma explicação, né, para dizer que essas ligações, para dizer que se o se a floresta for derrubada, né, vai ofender os chapiris, vai deixar de existir os chapiris, os espíritos também das florestas e tal, e o céu vai cair, né? Aí eu fiquei fazendo essa relação também com o Apeara, assim como, né, na forma de explicar dos Yanomami, o céu pode cair se começarem a derrubar as árvores, se começarem a ofender os chapiris. Assim também para nós, muro ali daquela localidade do Urapiara, é o nosso encantado, né? Também se alguém ferir, se alguém ofender, se alguém matar, também vai acabar tudo. Também é uma forma de desabar o céu, né? Então, só que essa é uma maneira mura de explicar, né? E aí,
talvez os antropólogos pudessem dizer que isso é um mito fundador, não sei, mas que ela é uma narrativa fundadora, que ela é uma narrativa que tem força de explicação de mundo, ela tem, né? Assim, tem a mesma força que é a forma de explicar de fundação de mundo e da queda do céu, que é a dos Yanomamis, né? E aí, esses dias, conversando com a minha mãe, que é a casa do TCE, os fios de memória, né? E pegando os fragmentos. A gente foi visitar minha tia-avó, que está bem doente, e aí nós fomos visitá-la, acho que ontem à noite. Aí ela, não sei como foi, eu sei que chegou no assunto do... Ah, tá, já sei o que foi. É que eu, agora, morando lá na comunidade, né? Aí eu falei, agora eu tô tão feliz na minha maloquinha, que é um lugar que foi cedido para fazer a maloquinha, cedida por essa minha tia-avó, que está doentada, né? Aqui na cidade. Aí a minha prima, né, que é a filha dessa minha tia-avó, falou assim: tu não tem medo não da mãe da lua? Porque lá ali perto daquela tua maloca, lá perto da casa da mamãe, tem um monte de mãe da lua. Aí eu falei, não tenho não. Aí, aí a mamãe falou, a mamãe falou. Eu falei, a mãe da lua tem um. Aí a titia falou assim, a mãe da lua é a. Como é o nome que ela falou? Que o Urutaí. A Urutaí. Aí eu falei, os Guarani, os parentes Guarani chamam de Urutau. E nós chamamos Urutaí, que também é conhecido como Mãe da Lua. Aí a minha mãe perguntou da tia, comadre, a senhora lembra como é que é essa história do Urutaí? Por que ele, no final do canto dele, ele fala flor, 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 flor. Aí eu falei, mãe, não sabia que eu não tinha nem observado que ele falava flor, 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 porque eu só lembro da parte que ele fica... É um canto muito, assim, triste, né? Que ela tá chorando. Não sei se tu já ouviu um Urutaí cantando? Já ouviu? Né? É assim, né? Aí só que a mãe falou que no final fala flor, 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 flor. Aí diz que é porque ele tinha uma namorada que o nome dela era Flor e que ela vivia pedindo para... Não, ou seja, a namorada dele era uma flor, né? E aí a Flor vivia pedindo para ele cantar para ela, só que ele dizia que não podia cantar para ela, porque senão ela podia se assustar, que o canto dele era muito feio. Mas de tanto ela insistir, um dia ele cantou. E aí ela se assustou e foi embora. Só que elas não conseguem lembrar qual que é a relação disso com a lua. Mas é a peça que falta, né? Mas provavelmente seja que a flor tenha ido embora e se transformado em lua. Porque na narrativa dos Guarani, a lua não é a lua, é o lua. E aí tinha uma Cunhantã Puranga, né, a menina mais bonita da aldeia, que ela toda vez ia para o lugar mais alto da aldeia, do território, e ficava falando que o Lu era lindo, era bonito, que se ele viesse visitar ela, ela casava com ele. E um dia ele veio visitar ela, só que em forma de velho. E aí ela não quis casar com ele. E aí ficou triste e continuou lá pela aldeia, tentando ver se conquistava ela, mas ela não queria saber dele. Aí a irmã dela ficou
sensibilizada, né, com a situação do Lua, e disse que ia casar com ele. Aí ele disse que só precisava de um tempo para ele ir no mato, na floresta, e depois voltar. Aí ele foi, quando ele voltou todo bonitão, né? Um homem lindo, bonito. E aí, um apiguá-puranga, né? Um homem bonito. Aí a menina lá, a outra cunhã lá, Cunhantãe, a mais bonita, queria voltar atrás e casar com ele. Aí ele falou que não, que ele ia casar com a irmã dela, porque ela tinha conseguido ver a beleza do coração dele, e ela não, só conseguiu ver a parte de fora, né? E aí ele voltou para o céu como lua, e a que casou com ele ficou do lado como uma estrela. Você pode olhar que perto da lua sempre tem uma estrelinha, né? Assim, do lado. E aí a irmã dela se transformou na Urutau, e aí por isso que toda vez que tem lua cheia, ela fica chorando. Então, com base nessa narrativa dos Guarani, provavelmente essa flor que se assustou com o canto do Urutaí, ela deve ter ido embora e deve ter se transformado em lua, e aí quando fica a lua cheia, ele chora. Isso é uma dedução, né? Mas o fato é que dentro da leitura de mundo dos Muras já tem uma outra narrativa, né? Para um mesmo pássaro, que é o Urutaí. E também a mamãe fala que o tio dela contava para ela que o boto, a roupa dele, os botões do boto eram feitos de pacu, o peixe pacu, e o sapato do boto era feito aqueles peixe cascudo, que a gente chama de bodó, né? Então, essas coisas vêm assim nas conversas, né? Que são aquilo que os antropólogos chamam de mitos, né? E que a gente chama de memória do povo, e que os historiadores chamam de história.